Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu conto com a presença aqui do Otávio, lá do Cine Tavão. E aí, Otávio, beleza? Oh, aqui é o Tavão, o Citavão, e a gente vai falar sobre Marvel hoje aqui. É isso aí, gente. A gente vai dar uma introdução aqui dos 11 anos da Marvel até agora. Uma 11 introdução. anos, 11 anos e acho que 22 filmes, mais ou menos. 21 filmes. 21. 21. 22 dá com o Ultimato. Então é 21 até aqui. A gente vai tentar fazer um resumão pra você que tipo ainda tá meio por fora, quer entrar no universo, quer assistir esse último filme, você consegue dar uma assistida nesse vídeo aqui e partir depois pra assistir o Ultimato. Começando de ordem cronológica, né? Não de lançamento de filme, a gente tem o Capitão América, não é mesmo? Isso, começou lá nos anos 30, durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Eu acho que é legal a gente ressaltar mais esse período, assim, e, tipo, a gente ressalta, tipo, as cores do uniforme do Capitão América, aquela representatividade dos Estados Unidos, né, da América, que eu acho que é bom a gente citar isso no começo, pra depois a gente mudar isso conforme a evolução do personagem. Nesse filme, a gente tem também o Tesseract, né? Tem a introdução do Serac. Que eu acho que é chave pra gente chegar até o final agora, né? Tipo, o Tesseract é uma das joias do infinito, que a gente viu tanto no Guerra Infinita, e tem a sequência depois no Ultimato, que a gente não vai dar spoilers do Ultimato, mas é só pra você já ficar introduzido. Eu acho uma coisa, sei lá, que vale a gente citar também do Capitão América, é o Caveira Vermelha, Sim, que porque ele tem um grande plot twist, né? Porque ele some por quase todo a era Marvel, né? aí, tipo, ele sumiu, voltou depois de 8, 7 anos. Com uma função um tanto inusitada. Eu sempre fiquei curioso, achava que ele poderia reaparecer, e foi bem interessante a forma como. Foi bem interessante, porque, e de certa forma, o motivo por ele estar lá, né? Porque, já que ele sempre estava procurando pela joia, né? Alguma coisa, e ele acabou sendo preso num lugar, tipo. Que, já que ele nunca ia ter como conseguir aquela joia, né? Foi a ganância dele pela joia, ele ficou condenado a ser o guardião da O joia. guardião. O que mais temos nesse filme? Nós temos o Tesseract, né? O Caveira Vermelha. Exatamente, eu acho que vale a pena a gente citar a Peggy Carter também, E a, que a amizade do Buck. exatamente, a amizade do Buck. A gente já vale citar o Buck também, é uma amizade muito forte com o Steve Rogers, que é o Capitão América, né? Que depois a gente vai revendo isso durante todo o decorrer do universo cinematográfico da Marvel. Né? Sim, principalmente quando a gente vai pra Soldado Invernal e Guerra Civil. Então, eu acho que o Capitão América a gente encerra por isso, destacando que nem a Peggy Carter, que teoricamente é o grande amor do Capitão América. Aí ele é congelado e aparece só na nossa atualidade, né? Sim. Saindo de Capitão América, cronologicamente a gente tem a Capitã Marvel, que, digamos assim, é mais tipo a inserção dela no universo, né? E toda a relação dela com o Nick Fury, que depois, tipo, vem a criar todo esse papel importante com a SHIELD, né? Ela tem um papel fundamental ali na questão da ideia, né? Dos Vingadores. Exatamente, da ideia dos Vingadores, tipo, partiu dela. Mas, fora isso, se você por acaso não assistir Capitã Marvel, não vai influenciar você, sei lá, você não vai ficar sem entender o Ultimato, porque ela surgiu ali e depois ela só vai aparecer novamente realmente em Ultimato. Então, você não perdeu nada. Ela realmente ficou sumida todos esses anos da Terra. Depois de Capitã Marvel, aí a gente já chega no século atual, né? Aí a gente já vem com o Homem de Ferro, exatamente, que aí a gente tem que dar um destaque muito grande pro Tony Stark, pro Homem de Ferro em si, principalmente nesse universo cinematográfico da Marvel, né? Ele é um personagem chave, então ele acabou nos seus momentos criando a armadura. Até então era o personagem mais inteligente da Marvel, tipo, se conhece Tony Stark, tipo, até pouco tempo a gente podia dizer que era o personagem mais inteligente do universo. Eu vale destaque, acho que para duas coisas, tipo, que vai fazer grande diferença. No final de Homem de Ferro,
ele toma uma iniciativa, tipo, muito importante que mexe com todo o universo, que é quando ele assume a identidade dele falando aquela famosa frase, tipo... Eu sou o Homem de Ferro. Eu acho que isso é um ponto muito chave, principalmente pra quem vai assistir Vingadores Ultimato. Então, é meio que a fundação, né, daquela relação que ele tem com a Pepper. Que Exatamente. é bastante revisitada ao longo dos filmes. E tem um papel importante em Ultimato. Exatamente, principalmente nos filmes dele e também, querendo ou não, tipo, depois nos filmes dos Vingadores. Então é muito importante essa relação com a Pepper e depois começar a relação de reunir os Vingadores. Que aí começou a partir dele com o Nick Fury. A ação do Tony Stark mexe com a estrutura do mundo. E aí o Nick Fury apresenta pra ele que ele não é o único super-herói. Exatamente. Tem muitos mais. E aí então é apresentado o projeto Vingadores. Saímos então. A gente tem que citar o Hulk, né? Tipo, mas eu acho que é mais citar só. O Incrível Hulk é um filme que foi feito em parceria na época, né? Exatamente, tanto que se você for analisar depois, se você quiser assistir, você vai ver que não é o mesmo ator. Não é o mesmo ator. O personagem parece que não é o mesmo, mas ele meio que faz parte, né? Exatamente. É um tanto estranho, mas... principalmente a ligação depois da cena. Acho que a pós-crédito é tipo a mais importante. Aí agora a gente pode sair daí e ir pro Thor. Isso pro Thor. Exatamente, que nesse filme a gente tem novamente tipo, a apresentação também do Thor, né? Eu acho que todos esses filmes antes de Vingadores tem muito esse quesito de apresentação dos personagens, né? E tem um ponto muito importante que, além do Thor, Loki, ele se torna uma figura extremamente importante para todo o universo Marvel, não só a história do Thor. Exatamente, o Loki é muito chave, porque, inclusive, tipo, pra Vingadores, o Loki é peça fundamental, né? Pro primeiro filme dos Vingadores, tipo, a gente já vê que o Loki é figura fundamental. É um personagem muito recorrente aí em todo o universo. Tanto que, tipo, o Loki é aquele personagem que tipo, ganhou o carisma de todo mundo que acompanha, mesmo sendo, tipo, um vilão, um anti-vilão, né? Um anti-herói, na verdade, né? Então eu acho que é bastante importante a gente citar, inclusive a Jane Foster, inclusive essa parte mais séria do Thor, pra gente mostrar a evolução dele e querendo ou não, tipo, acho que vale a gente citar a Jane Foster, já, tipo, porque depois tem tipo, os momentos que vale a pena ser ressaltados pra você poder entender quando você for assistir o Ultimato. Acho que a gente já pode partir pro Vingadores, né? Onde temos lá Nova York, Manhattan, sendo atacada pelo Loki, que aí a gente vale o destaque, e vale 2 destaques, né? O Loki, tipo, amando do Thanos, né? Sim, que no final do Thor, né? O Loki morre. Dizem que ele voltou à vida por causa do Thanos. É uma lacuna aí que a Marvel ainda não chegou a trabalhar, né? Mas não. Talvez nessa série do Loki eles vão desenvolver isso, quem sabe. Eu creio que tenha muito mais mérito do Thor, do Loki também, por ser, tipo, o deus da trapaça, né? Tipo, tem muito mais isso, tipo, ele forjar a morte dele. Mas tem um pouco a ver também com o Thanos, porque o próprio Thanos, quando mata o Loki em Guerra Infinita, acaba ele fala que ele não haverá ressurreição. Exatamente, ele já deixa claro. Então, tipo, eu acho que tem um pouco dessa relação. Então a gente tem que citar essa relação já de Loki e Thanos em Vingadores, que foi lançado em 2012, porque, tipo, a gente já vê que, ó, há quanto tempo esse terreno está sendo preparado, né? E é aí que nós vemos realmente a reunião deles e eles agindo ali como um grupo, né, liderado pelo Capitão América e o Tony Stark. Exatamente, já citando a importância dos dois também. Tipo, o Capitão América, na sua capacidade de liderança desde os quadrinhos, também desde do próprio filme original, a gente sabe que ele é um líder, né? Tipo, ele trabalha com a função de ser um líder, ele é um capitão. Então, tá no nome dele, né? Capitão América. Ele tem a função de ser um líder. Então vale a pena.
E o Tony Stark é o cara que sabe questionar ali as coisas. Que Exatamente. ele questiona muito a SHIELD. Assim, desde o começo. Fora que, tipo, não podemos desmerecer, tipo, o mérito de ser inteligente. Tipo, até então é a mente mais inteligente da Marvel. Tem também um traço, acho que bem interessante, que a partir desse filme, sempre o Tony Stark é o cara que ele diz que vai fazer a coisa do jeito mais fácil pra todo mundo ficar de boa, né? Uhum. Sem riscos. Mas ele é o primeiro a querer se sacrificar. Ele vai lá jogar a bomba, né? Exatamente. No final desse. Ele tem isso desde o começo, né? Ele sempre quer, tipo, o jeito mais fácil, sem coisa, mas aí ele pega, vai lá e, tipo, mete o louco ele mesmo. Ele gosta de parecer que ele não vai se sacrificar, mas ele toma os riscos sempre. Sim, exatamente. E eu acho que também, queira ou não, aí a gente acaba dando, tipo, novamente a importância pra ele em todo o universo cinematográfico. Sem toda a base do heroísmo, né? Do altruísmo. Exatamente. Muito Está com ele. Está com o Tony Stark. Aí no primeiro também, então, o que vale a pena a gente citar é o... Tem dois, né? Tem o Tesseract. O Tesseract reaparece e tem o cetro, né? O cetro do Loki. Que a gente vai descobrir depois que, na verdade, tinha uma joia ali. Aí do primeiro Vingadores, vai pra Homem de Ferro 3, não é? Homem de Ferro 3, exatamente. É o início, acho que aí começa a ter uma transição pra um Stark um pouco mais maduro. Exatamente, é nesse filme que eu acho que começa o amadurecimento dele. Porque a gente dele ter visto o Portal traz vários problemas psicológicos também, né? Uhum. Que acabam influenciando na evolução exagerada das armaduras dele. Fora isso, fora o desenvolvimento pessoal do Tony Stark, tem a questão que ele tira, né, o reator. Exatamente, que eu acho que é muito importante. Ele tira o reator do peito dele e acaba ficando por fora, né? Tipo, porque até então, desde o primeiro filme, era um negócio que, tipo, que fazia parte dele. Então, tipo, tinha aquele risco, e tem aquelas brincadeiras, inclusive, tipo, que ele não tinha coração, que era o reator e tudo mais. Prova que o Tony Stark tem coração. Fica essa frase aleatória aí, quem entender depois. E começa a ter toda essa questão dele querer descansar, mas ao mesmo tempo ele nunca consegue, ele sempre vê... porque ele se vê como, tipo, o responsável, ele tem, tipo, pra ele é ele que tem que resolver tudo, né? Agora a gente vai pro... É o Thor já? Thor Mundo Sombrio. Eles contribuem pra humanizar ainda mais o Loki, né? O Loki já tinha sido bastante humanizado no primeiro filme, porque ele foi adotado, né? Ele não é um irmão, assim, biológico do Thor. Ele não é nem um Asgardiano, né? Então, o Odin adotou simplesmente para usar para barganhar uma trégua, um gigante de gelo. Ele sempre foi meio que uma ferramenta, ele sempre foi meio que desprezado pelo Odin. Exatamente, aquele irmão adotivo que realmente fica de lado, então, tipo, a gente consegue, tipo, simpatizar, tipo, ter aquela empatia. Ele é bem frágil, assim, é bem interessante o personagem. E ele tem uma relação muito forte com a mãe, Frigga, que é bastante importante toda essa questão. Tem um pouco mais a Jane Foster, tem a relação do Thor com a Jane e com o Loki, né? Porque desenvolve uma parceria com o Loki nesse filme. Exatamente, a gente já começa a ver um pouco mais da parceria com o Loki e que a gente vai rever novamente no Ragnarok. Aí a gente vai então agora pro Capitão Soldado Invernal. Soldado Invernal. Eu gosto bastante do Capitão América Primeiro Vingador. Ele não é tão bom quanto o Homem de Ferro 1, mas eu acho ele um filme muito legal. Só que muita gente tem um certo receio, porque tem muita aquela coisa da América, né? Sim, o que já não é mais tão aceitável, né? Tipo, não existe mais tanto esse patriotismo, né?
Mas a gente tem que entender que naquela época era muito importante E o patriotismo. no Soldado Invernal você vê tipo uma pessoa de uma época onde tinha o preto e o branco, o certo e errado, ter que lidar com toda essa espionagem, esses tons de cinza, né? Aham. Que o mundo atual vive. E é um dos melhores filmes do. Eu também concordo. Do universo, de todo o universo, acho que tá esse filme. E aí você vê ele sendo caçado pelo governo, que ele deveria ser a bandeira dele, né? Exatamente. Então, aí já começa aquele conflito com ele mesmo, né? Ele já começa a falar, pera aí, tipo, cadê aquele patriotismo que eu cresci com esse patriotismo. Aí você vê que não é a América, né? É os ideais, né, dele. Exatamente. É aí que ele se torna um personagem ainda mais forte no universo. Porque a gente vê que ele, tipo, ele não quer defender, tipo, a América. Ele tem os ideais dele acima de tudo. E também temos aí a apresentação do Soldado Invernal. Agora realmente, mas agora como Soldado Invernal, né? E não como simplesmente o Buck. E a primeira aparição do Sam Wilson, né? O Falcão. O Falcão, que também é muito importante, é um personagem muito forte desde os quadrinhos, agora tem a sua primeira aparição. Já cria aquela relação amizade com o Steve Rogers, que eu acho que é muito importante a gente realçar também. É o primeiro, digamos assim, amigo dele, assim, aquele amigo mais próximo nessa realidade, né? Que o Buck é aquele amigo de que crescemos junto. O Sam Wilson é aquele amigo. Pô, é o primeiro amigo que eu fiz aqui nessa realidade. E esse é um filme que ele em si, ele não conclui os seus arcos. Eles são jogados para frente, né, para serem desenvolvidos também no Guerra Civil. Exatamente, o Guerra Civil é um grande marco também desse universo. Até por conta que eles não falam, mas se você tem um easter egg ali no Soldado Invernal, que uma das pessoas, já mostra ali que uma das pessoas que o Soldado Invernal matou foram os pais do Tony Stark. Exatamente, que aí já é, tipo, a grande chave. O próximo filme seria Os Guardiões da Galáxia, volume 1. Sim, o volume 1 e o 2, né? Teoricamente, os dois, eles são muito próximos no período de tempo. Exatamente. Na cronologia são, tipo, um seguido do outro, por mais que lançados um tempo separado. E aí a gente, tipo, tem bastante daquela apresentação de personagens, mas já no começo do filme a gente vê o Peter atrás de uma joia, que Sim. a gente vai descobrir que é uma das joias do infinito. Porque até então a gente teve o Tesseract e teve o Cetro, mas a gente não sabia que eram joias. A gente não sabia, realmente, a gente sabia do poder deles, mas não sabia que eram joias. Mas é revelado na cena pós-crédito do Thor Mundo Sombrio que o Éter é uma joia. E aí no Guardiões é que tem toda aquela explicação, né? Que eles estão explicando para os Guardiões, né? Mas na verdade eles estão explicando para o público. Pra gente, exatamente. O colecionador pega e explica ali de onde veio todas as joias e mostra todas elas. Que aí sim é um ponto chave pro que estava sendo programado, que é agora. Um filme tão importante quanto um Vingadores, assim, para o final da saga. Exatamente, para toda a cronologia e tudo mais. Tem vários elementos, a Gamorra e a Nebula, porque elas são filhas de Thanos, de Thanos, então e já aparecem nesse filme. Ele já tem sua primeira aparição. E aparições bem importantes. E toda essa formação dessa família, né? Exatamente, família, isso. Eu queria comentar a respeito disso. O Guardiões da Galáxia forma muito uma família. E tem a Gamorra se tornando parte, tipo, disso, que é uma filha de Thanos, mas, tipo, já discordava, né, dos princípios do pai. Então, tipo, se filiou, assim, se encontrou nessa nova família. Então, saindo de Guardiões 1 e 2, a gente vai agora pra... Era de Ultron. Já vem mais um filme em conjunto dos Vingadores.
Sim. onde tem muita coisa acontecendo também, muita informação sendo jogada. É bem interessante. Muita gente desconsiderava muito ele, achava ele um tanto episódico, né? Toda a relação do Tony Stark com o Capitão, ela é mais fortalecida, é toda a questão da criação do Ultron. Além, é claro, né, da primeira aparição da Feiticeira Escarlate. O Thor tem a noção do que são as joias do infinito e toma para si uma jornada de encontrar elas. Além dele ser um dos fundamentais ali na formação, na criação do Visão. Porque juntou toda a inteligência artificial que era o Jarvis. Se a gente for analisar, foi muito marcante até aqui, em todos os filmes do Homem de Ferro. A gente, tipo, até hoje, tipo, quem acompanhou, tipo, tem aquele carisma pelo Jarvis, né? Sim. Então, acho que vale a gente ter o destaque disso, e aí depois mais juntando com todos os outros para formar o Visão. E é a partir daí que também o Visão, né, ele é criado com uma das joias, a joia que estava no cetro do Loki. Exatamente. Que é muito importante também, que é a joia da mente. E eu acho que outro fator que vale a gente citar ainda em Vingadores é no momento que eles estão ali, digamos assim, numa confraternização entre eles, em que eles tentam, tipo, disputar quem que consegue levantar o Mjolnir, que é o martelo do Thor, né? Porque, em tese, quem consegue segurar o martelo do Thor é só quem é digno. Tanto que o Thor ficou um período sem conseguir levantar o martelo, porque tinha, digamos assim, perdido a sua dignidade, né? Segundo Odin. E aí, tipo, só finalizando, tipo, o Hulk vai ser perdido no espaço. Que aí depois a gente já pega esse gancho quando a gente for falar de Thor Ragnarok. Sim. Daí parte pro Homem-Formiga. Exatamente, Homem-Formiga, que, digamos assim, temos... Nesse primeiro filme, acho que de importante é a apresentação dele, né? A apresentação do Rock Pin também, né? Partículas Pin, né? Tudo que elas... Exatamente, as partículas. E ali no final do filme, né, que é a parte mais importante, né? É o que mostra ali o tal do Reino Quântico. Reino Quântico, que, digamos assim, praticamente o Scott vai pro Reino Quântico e consegue voltar praticamente de uma forma acidental, né? Se a gente for analisar até aí. Depois que isso é aperfeiçoado, ele falou, mano, isso é real. Então tem como voltar de lá. O final do filme é o Falcão tá chamando ele. Já confirma que o Falcão vai convocar o Homem-Formiga para a Guerra Civil. Que já é o filme seguinte. Já é o filme seguinte. Que aí tudo aquele evento que, queira ou não, tipo, pra mídia dividiu o mundo, né? Se a gente for analisar, tipo, a nível mundo mesmo, que todo mundo que assiste, que acompanha, acabou tendo essa divisão de time Homem de Ferro contra time Capitão América, Sim. né? Apesar de alguns probleminhas, é um filme bom e ele é muito importante. Assim, ele tem um foco maior no Capitão América. E ele tem muito dos conflitos em relação... Ele apresenta toda essa questão dos desastres, né? Todos os desastres aconteceram antes. Eles precisam fazer algo. Tudo começa quando o Tony Stark encontra uma mulher que ela... Exatamente. O filho dela era médico na terra de Sokovia, né? Que é o fictício, né, que ocorre, era de Ultron. Tem toda aquela coisa ali daquele meteoro, né? Uma cidade cai, eles levantam e cai a cidade, né? Ultron. Exatamente. E aí ele fica todo remoído ali de remorso e ele tenta achar uma forma ali de resolver isso. E não existe realmente certo e errado. De certa forma, os dois estão certos. Sim. Porque eles têm que ser responsabilizados, mas eles também têm que... Não podem responder ao governo, assim.
E ele também é a conclusão do arco do Soldado Invernal, que é uma questão principal ali. O Steve Rogers defendendo ele e tudo mais. E aí surge o final que ele larga o escudo, né? O escudo, que é muito simbólico isso, né? Não é simplesmente... Ao longo da jornada do MCU, do universo Marvel, o Capitão ele foi perdendo, vamos dizer, aqueles traços clássicos dele, né? Aí agora ele perde o escudo, depois a gente vai ver ele com a roupa toda preta e sem a estrela no peito. Tem um grande buraco da estrela que vai aparecer depois. Exatamente, que é o que aparece em Guerra Infinita, que é representando, tipo, realmente tirou aquele patriotismo, aquela coisa, ele não defende mais o Estado, ele vai os ideais dele. Todos os filmes são muito bons pra gente ver como é que foi mudando o Capitão América e o Tony Stark. Você vê que ele tem uma transformação gigantesca que é muito importante. Exatamente. Aí a gente teve também nesse filme a apresentação do Homem-Aranha, que, digamos assim, comercialmente foi algo muito forte, né? Porque a gente esperava isso, então foi algo que chamou bastante atenção. Ele e o Homem-Formiga são bem pontuais ali no filme. Sim, eles são, digamos assim, essenciais. Tipo, o Homem-Aranha já mostrando, digamos assim, a sua inteligência, principalmente, digamos assim, com a sua inteligência geek, né? Fazendo referências e coisa, e conseguindo solucionar o problema. Sim. E o Homem-Formiga também, querendo ou não, ajudando, solucionando da forma que ele veio, tirando um coelho da cartola, né, e tudo mais. Fora isso, acho que a gente pode encerrar falando, tipo, de toda essa relação, que aí a gente já faz uma ponte importante também com o Pantera Negra. Sim. Que, por mais que defendeu o time do Homem de Ferro, ele na verdade estava meio, digamos assim, revoltado com o que o Bucky tinha feito, com o que ele achava que tinha sido o Bucky, mas na verdade não foi. Sim. E no final acaba acolhendo o Bucky em Wakanda, né? Sim. Para tentar curar toda essa lavagem cerebral que sofreu. Seguindo cronologia, né? O Pantera Negra é o próximo, né? Pantera Negra cronologia, Pantera é o próximo. Pantera e Homem-Aranha. Então, vamos pro Pantera. Pantera é um filme, tipo, com uma representatividade magnífica. A cultura africana, tipo, eles conseguiram fazer esse filme, tipo, de uma forma muito magnífica. A gente não pode deixar de falar isso, né? Sim. Não é só o quesito, tipo, filme do universo. A gente tem que citar, fora dos quadrinhos, fora desse capitalismo, a gente tem que citar também, tipo, os valores que o filme traz. E antes que venham falar de Blade ou de qualquer outro, a diferença do Pantera Negra para os outros filmes é que a cultura africana está imersa ali. Exatamente. Os costumes. Tanto que eles fizeram certas adaptações que não tinham no quadrinho, inclusive. Eles fizeram certa pesquisa para poder ficar mais, tipo, realmente incluir a cultura africana e não simplesmente, tipo, tô falando só. Não, eles fizeram realmente todo um trabalho que eu acho que vale o destaque. Tem toda uma simbologia ali em questão que o Wakanda é uma nação africana que nunca foi escravizada por ninguém. É muito importante, e o Wakanda é tremendamente importante. Quase tudo que acontece ali no Guerra Infinita, eles têm a Wakanda auxiliando eles. Então esse é um filme muito importante para ver que ele dá uma base boa. Exatamente. E eu acho que outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que agora sim surge a mente mais inteligente do universo cinematográfico, né? Foi a partir desse filme. A Shuri, né? A irmã dele. A Shuri, a irmã dele, enfim, o personagem inteligente do universo. Uma mulher negra, então, de uma civilização africana. Eu acho que, tipo, isso vale, tipo, muito num contexto, tipo, extra-filme, tipo, universo. E o filme, ele tem bastante disso. Ele representa muito bem. Sim, ele tem muito representatividade. Tem a Okoye, que ela sempre está na frente ali nas batalhas.
Uhum. Aquela ex-namorada lá do Pantera. Exatamente, a ex-namorada do T'Challa, que também tem. Porque querendo ou não, partiu dela, se a gente assim, tipo, a ideia de abrir os portões de Wakanda tentar ajudar o mundo e não ficar, tipo, fechado só ali, tendo esse privilégio guardado só pra eles, né? E, então, tipo, ó, a Wakanda pode continuar sendo forte, coisa, mas também ajudar quem tá precisando. Daí, o próximo filme seria o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha ele se passa um pouco depois do Guerra Civil. O Homem-Aranha, tipo, começa em tese, né, se a gente for analisar com o filme durante o Guerra Civil e termina um pouco depois. Aí tem uma questão que divide muito o público, né, que é a relação dele com o Tony Stark. Exatamente, ele é muito um mentor e acaba sendo muito um pai, né, tipo, mais do que um mentor, tanto que é uma relação muito próxima que eles acabam criando. Mas eles trabalham tão bem isso que é uma questão, acho que, quase irrelevante, assim. E é bem legal a história dele no filme, porque ele, se você analisar bem, ele era uma criança. Exatamente. Então ele acaba, tipo, querendo ser um Tony Stark, ele quer se inspirar, ele quer ser um Vingador. E nesse filme, ele aprende que não, tipo, tanto que o Tony Stark dá uma lição nele também, no quesito, tipo, que não é pra ele ser como ele, tipo, não é pra ele ser como o Tony Stark, ele quer, tipo, o melhor dele. Como Peter Parker, exatamente, ele quer melhor. Até quando acho que o Stark oferece a armadura de ferro, oferece um lugar lá, ele recusa, ele prefere a vizinhança. Que aí, fora isso, a gente pode encerrar, então. Homem-Aranha. Pra você entender o Ultimato, acho que a gente não precisa falar mais desse filme. Não, é só essa parte. É só esses pontos mesmo. Aí, então, saímos agora do Homem-Aranha. Aí a gente vem, que aí, exatamente, Doutor Estranho, que depois a gente faz a relação com o Thor Ragnarok, né? O Doutor Estranho, por mais que ele se torne o Mago Supremo substituindo a Anciã, eles têm métodos bem diferentes. Ele é muito mais malandro, vamos dizer assim, do que ela. E ele se torna o guardião de uma das joias, né? Exatamente, que é a Joia do Tempo. Que é o olho de Agamotto. Sim, é muito envolto disso. E o fato de, que nem você falou, dele ser malandro, destaca muito isso, o fato dele ser malandro, dele ser, tipo, querer ter aquela ânsia, né, de ir vasculhando as coisas. Eu acho que é o que torna ele um personagem bastante marcante. É legal a gente ver a evolução do personagem também, do começo até o fim do filme, onde ele era um cara muito mais arrogante, tipo, salto alto, digamos assim, e ele começa a entender melhor as coisas, acaba descendo do salto. Daí pode encerrar o Doutor Estranho, não tem mais nada. Não, aí a gente parte pro Thor Ragnarok, né? Thor Ragnarok. Que tem uma relação direta também com esse filme, né? Já que logo no começo do filme, do Thor Ragnarok, tanto o Thor, tanto o Loki acabam, tipo, caindo ali na Terra, né? Ele mostra também uma evolução do Hulk, né? Por conta que o Bruce Banner ficou, como ele diz, ele ficou no porta-malas por 2 anos, né? 2 anos. Exatamente. Hulk no comando. Pra ele, tipo, ele ontem foi Era de Ultron. Então, tipo, foi muito importante isso também, se a gente analisar. Tipo, teve desenvolvimento, inclusive, do Bruce Banner, do Hulk, que vai ser muito chave até chegar em Ultimato também, tipo, todo esse desenvolvimento. Temos também toda a coisa da destruição de Asgard, essa coisa dele ele une os povos, né? O povo de Sakaar, que veio de todo lugar do universo, e os Asgardianos sobreviventes. Esse é um filme também que mostra toda a força de verdade do Thor, que a partir daí, né? Exatamente. Porque logo no começo a gente vê o Mjolnir sendo destruído, então o Thor já fica, tipo, meio assim, o que eu faço agora sem, tipo, o meu martelo, né? Porque, por um lado, eles perdem a seriedade, mas parece que eles exploram mais o tom épico do personagem. Exatamente, porque a partir desse filme, o Thor, tipo, fica muito épico e dá uma sequência incrível em Guerra Infinita.
né? Tipo, realmente a gente vê o Thor muito B10, principalmente no final do filme, né? Quando ele vai encarar a irmã dele e fica muito foda. Então temos a cena pós-crédito em que aparece. Que aí a gente faz a relação com Guardiões da Galáxia, Thor Ragnarok e o Guerra Infinita, né? Sim. Que aí a cena pós-crédito, que é o Thanos se aproximando já da nave onde estão todos os Asgardianos. Sim, eles estavam indo no planeta Terra, né? Para iniciar uma nova Asgard. Que aí a gente já pode começar entrando então no Guerra Infinita. O Thanos dá um pau em todo mundo ali, né? Tipo, o exército de Thanos acaba com os Asgardianos, né? Ali ocorrem as mortes, né? Do Loki. Exatamente. Do Heimdall. Exatamente. E o Hulk é mandado pelo Heimdall pro planeta Terra. Ele cai. Que aí ele cai ali com o Doutor Estranho. E a partir desse momento também que aí a gente vê a mudança. Pelo fato do Hulk ter tomado um couro, digamos assim, do Thanos, fica aquele conflito entre eles que a partir desse momento o Bruce Banner não consegue mais, tipo, virar o Hulk. Então fica todo um dilema nesse filme. Você já fica com medo do Thanos logo no início. Exatamente, você já fica... porque é muito épico, né? Tipo, você já vê, tipo, o Hulk apanhando, que até então a gente achava que, tipo, era um dos caras mais fortes, né? Tipo, e veio o Hulk apanhando pra caramba. O Thor também, tipo, não teve nem chance. E ele nem está usando as joias pra derrotar o Hulk. Exatamente, não tá usando nenhuma joia. E aí, assim que é tudo destruído, os Guardiões da Galáxia encontram o Thor, né? Sim. Começa aquele desenvolvimento, aquela parceria, né, do Thor com os Guardiões, especialmente com o Rocket. Exatamente, com o Rocket. Que isso é muito importante. Aí são coisas que acontecem ao mesmo tempo que a gente fica meio dividido, né? Que aí ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, tá acontecendo coisas na Terra, né? O Guerra Infinita, são muitos acontecimentos que tem ali, porque tem... Exatamente. Ainda tá rolando o acordo de Sokovia, do Guerra Civil. Então, tipo, muitos dos heróis estão, digamos assim, tipo, em prisão domiciliar, coisa do tipo. Por isso que não aparece o Gavião Arqueiro por causa disso. O Homem-Formiga também não aparece por causa disso. Também é inusitado também que boa parte dele é do ponto de vista do vilão, do Thanos. Do ponto de vista dele coletando a joia para dizimar metade do universo. Metade do universo. Para o tal equilíbrio dele. Que é o que a gente fala, se a gente for analisar, é um pensamento louco, né? Mas que é um vilão com um propósito, né? Que dificilmente a gente vê um vilão com um propósito, tipo, que faça sentido, né? Assim, em tese, né? O grande diferencial do Thanos é que sim, ele é um louco por todo esse plano. Mas ele quer acabar com esse desequilíbrio, né? De gente morrendo de fome e... Ele na hora se prepara para o final dele. Não tem como se preparar para o final de Guerra Infinita. Porque a gente vê no final o Thanos realmente conseguindo o que queria. E isso é um diferencial. É um grande diferencial. Exatamente. Porque o vilão vence. Exatamente, o vilão vence. Mas eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer de falar nesse filme é o Doutor Estranho, analisando todas as possibilidades e das 14 bilhões que tem. Ele só vê uma solução. Isso vai repercutir de uma forma gigantesca em Ultimato. Exatamente. E nessa uma solução, depois no fim, ele acaba entregando praticamente de mão beijada a joia pro Thanos. A joia do tempo, que é o olho de Agamotto que ficava com ele. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais chaves também do filme, que a gente não pode deixar de falar. E uma parte deles serem derrotados é que, primeiro, eles não estavam preparados para o universo, eles não sabiam de nada. Exatamente, os Vingadores não estavam preparados para isso, tipo, eles não tinham nada de conhecimento de tudo isso. Segundo, eles estavam separados. Tava cada um numa ponta, né? Metade na Terra, outro no espaço. E eles são bem humanos nessa história, eles cometem erros humanos.
Exatamente, eu acho que vale muito destaque para esses erros humanos. O Peter Quill, que muita gente crucificou ele, acaba, tipo, tendo um erro. A gente vê, tipo, O Thor. na Terra, exatamente, o Thor. Tanto que o Thor se culpa muito, e isso pesa muito em Ultimato. A Feiticeira acaba atrasando muito eles por conta que eles podiam sim ter destruído o Visão, né? A tempo, exatamente. mas E ela conseguiria destruir a joia, né? Então. Porque se a gente for analisar, acabou que eles não salvaram o Visão e. não salvaram a Visão e perderam. E perderam a joia. Fora isso, acho que. Tem a introdução do Stormbreaker, né? É a mistura de duas armas dos quadrinhos e é um grande machado com um martelo, vamos dizer assim. Exatamente, de um lado ele é um machado, no outro ele é um martelo, então ele acaba sendo, tipo, uma arma bem foda. E o Thor acaba vindo pra esse filme muito badass também, né? Tipo, a gente... Que é o que a gente falou, que vem meio que uma sequência do Thor Ragnarok nesse filme, depois de ele ter levado um couro, digamos assim, do Thanos lá na nave, quando ele vem pra Terra, ele vem, tipo, muito foda. Recado, assistam o Ultimato, é uma experiência muito incrível. Se você já achou, tipo, o Guerra Infinita incrível, você vai achar, tipo, o Ultimato, acho que mais incrível ainda. Se você não assistiu, eu espero que essa análise aqui, esse retrospecto tenha ajudado. Ele realmente encerra essa fase da Marvel e agora deixando algumas coisas que, ó, dá pra continuar agora assim. Então, acho que é isso. Acabamos falando demais, mas falamos, acho que de tudo que é o mais essencial para esse filme, para vocês chegarem em Ultimato. É lógico que tudo isso que a gente falou não substitui a experiência de você assistir esses filmes, mas quem quiser, tipo, ver e assistir. Então, acho que vamos encerrando o vídeo por aqui, né, para não se prolongar mais. Eu agradeço demais você, Tavão, por esse diálogo, a gente conseguir contextualizar, trazer um pouquinho dessas coisas aqui pro pessoal. Eu também agradeço a oportunidade aqui, participar. Então, vocês não deixem de passar lá no canal do Cine Tavão, link na descrição e aqui, tipo, na tela, vai estar aparecendo também em algum lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, se inscrever lá no canal do Cine Tavão. E é isso daí. Falou! Isso aí, então. Até mais e que a força esteja com vocês.